Olha lá, pontualmente meio-dia. Ótima tarde para você ligado na programação da Band News FM nesta segunda-feira, 29 de abril de 2019. Eu sou a Carla Bigato. Felipe Bueno cortou o cabelo, tirou a barba, tá só com a barbichinha. Dá pra... Homenagem ao Frank Zappa, o Dizzy Gillespie. Ah, boa. Mas o bigode dele eu não... O bigode Frank ele Zappa, não encarou. Acho que não. A sociedade não tá preparada. Dá um tchauzinho pra câmera. Eduardo Aineg também por aqui. Agora, boa tarde, Aineg. Cortou o cabelo. Não cortei o cabelo. Não cortei a barba, até porque eu não sou que nem o Felipe Bueno, que ficou... Você viu o tamanho da barba que chegou o Felipe Bueno com o portal ali? Uma barbona, assim. Tava bonita. Quantos dias pra chegar ali? Não faço a menor ideia. Ah, mas é mais de 20. Dá pra enfiar, você coloca uma bique assim, até chegar no queixo, ela desaparece metade. Não, ela fica pendurada pela tampa, porque Agora deu. A alça dela. Agora assim, deu. clipe. E a Carla Bigato, olha só, renovada. Ela sempre é jovem, mas ela parece ainda mais jovem do que ela estava. Tá vendo? Tá um ar leve, uma alma... Ela sempre teve alma leve. Também precisamos tomar cuidado com o que a gente diz aqui, né? Mas, bem-vinda. Fazia tempo que eu não via. Eu sou Carla Bigato. A gente falava dela todo dia e dizia, ela está ouvindo. E a gente sabe que ela estava ouvindo. Tava. Bom, mas eu sou Eduardo Aineg, eu fico aqui até as 2 horas da tarde, juntos comigo aqui, os representantes, né? A dupla, na verdade, junta, a dupla mais admirada do rádio brasileiro. Faz tempo que eu não falo assim. A Carla Bigato, que está aqui. Tchau, tchau, olá pra câmera. E o nosso Felipe Bueno, o irmão mais novo do Felipe Bueno. É incrível, você ficou bem, viu? Muito obrigado. Você fica bem de qualquer jeito. Muito obrigado. Mas tá bonitão. atrapalhando no futebol, por isso que eu cortei o cabelo. Me irrita muito. Pesando? Não. Cai no olho. Sou goleiro, né? Atrapalha demais. Você não me deu parabéns na sexta-feira. Foi dia do goleiro, Sexta? Foi esses dias aí. Eu lá sei, pô. Eu só torço pro meu São Paulo, não fico torcendo. Parabéns, inclusive, hein? Não, arrepiamos. Faltam só 37 rodadas Pois agora. e você sabe, né? Podia ter 3 desempenhos, ou você ganhar, ou perder, ou empatar. Perfeito. Então só tem 3 blocos. A gente tá no bloco de cima. Claro, o cara fez mais gol, mas a gente largou muito bem. É uma coisa realmente impressionante. Parabéns. Mas hoje... Bom, e também aqui com a gente, aquele que faz e aquela que faz a rádio Band News FM ser aquilo que ela é, o nosso querido ouvinte, a nossa querida ouvinte, hoje, 119º dia do ano. E eu ia falar de um assunto que eu não vou dizer qual é. Tá. Vingadores. Não vou dizer qual é, mas vou falar de outro que se impôs na minha avaliação, posso estar equivocado. Mas se tem uma coisa que eu não consigo entender, realmente eu não consigo entender, é o seguinte: imagina você marcar o seu casamento. Você vai casar. Aí você não combina com a noiva. Você não combina com a noiva. Aí você vai casar, chega lá na igreja e ela não tá. Mas claro, você não combinou. Ou o contrário. Ou só os padrinhos aparecem, ou você não avisa os seus... Eu não consigo imaginar como é que alguém marca uma festa de aniversário e não convida as pessoas, mas marca a festa de aniversário. Olha que loucura. Hoje, a manchete da Folha de São Paulo é: Igreja deve pagar tributo novo de chefe da Receita. Admita-se que o editor da primeira página do jornal escolheu o ponto mais polêmico da entrevista dele, mas o presidente da República reagiu e foi para as redes sociais para dizer: não vai ter novo tributo, não vai ter novo tributo sobre igreja. Evidente que o secretário da Receita Federal, Marcos Sintra, que é quem deu a entrevista que motivou essa manchete da Folha de São Paulo, não falava sobre a criação de um tributo para igrejas. Ele falava da criação de um tributo de 0,9% sobre toda a transação financeira, segundo ele, bancária ou não, e inclusive, portanto, ia ser sobre tudo. Bom, agora volto ao meu ponto do aniversário, da festa de casamento. Como é que o secretário da Receita dá uma entrevista dessa e o presidente da República dá-lhe na orelha? Por quê? Porque não combinou. Mas, gente, eu tô falando isso, você combina de casar e não fala com a noiva combina de casar e não fala com o noivo. O secretário da Receita Federal está pensando isso, dá uma entrevista, compartilha com a sociedade um troço que o presidente, em 3 horas depois que o jornal tinha saído da gráfica, já estava batendo, dizendo que não é verdade. Como é que pode uma coisa dessa? Bom,
é interessante porque o presidente desmentiu o Marcos Cintra, sendo que em janeiro o Marcos Cintra tinha desmentido o presidente. Não sei se vocês se recordam, o Marcos Cintra, o presidente Bolsonaro, disse o seguinte numa entrevista, 4 de janeiro, 5 de janeiro. Olha, nós vamos fazer um aumento no IOF, porque como a gente vai fazer uma manutenção de benefícios fiscais para o Norte e Nordeste, a gente vai precisar fazer um aumento de imposto. O Marcos Cintra, que foi ao Palácio do Planalto e tal, disse, não vai ter aumento de imposto. Ou seja, já tinha desmentido. Aí, em novembro do ano passado, o Marcos Cintra, ele escreveu um artigo, e no artigo que ele escreveu, ele fala sobre a recriação da CPMF. O que disse o presidente Bolsonaro? Isso foi em novembro do ano passado. O que disse o presidente Bolsonaro? Aqui. A decisão que eu tomei... Não, aqui, olha. Esse cara, presidente Jair Bolsonaro, esse cara, leia-se o futuro secretário da Receita, já foi deputado e está lá na equipe de transição. Na época era só isso. Eu falei com ele para não falar aquilo que não tiver acertado com o Guedes e comigo. Guedes, no caso, Paulo Guedes, ministro da Economia. Parece que certas pessoas não podem ver uma lâmpada que se comportam como mariposa, disse o presidente eleito. A decisão que eu tomei, quem criticar qualquer um de nós publicamente, eu corto a cabeça. Um jeito educado de se referir à equipe que está com ele na transição. Agora, a tal pessoa, possivelmente uma mariposa, segundo o presidente da República, virou secretário da Receita, deu uma entrevista e o presidente já lhe deu outra bifa. O Eneg, Carla, no dia 11 de abril, o secretário deu uma entrevista ao jornal Estado de São Paulo. Vocês devem se lembrar. E ele deu a entender já que uma das ideias era criar um novo imposto. Me lembro até que alguns jornais, inclusive o Estadão, fizeram editoriais contra essa proposta, que não era a hora certa de fazer essa proposta, mas aqui já tinha 20 dias antes uma ideia, né? Uma ideia colocada em publicidade. E se você procurar, você vai ver uma entrevista que ele deu para o Globo também. Só que dessa vez, a forma como o material foi editado... produziu no presidente uma reação imediata. Só que aí vem, se o presidente pega e desmente o secretário da Receita Federal, que é a pessoa encarregada de gerir os impostos, quem é esse secretário da Receita Federal? Quer dizer, se o secretário da Receita Federal for no restaurante com você, quando ele pedir a nota fiscal, o dono do estabelecimento vai falar assim, vamos antes perguntar para o Bolsonaro se o senhor pode, ou então se ele resolver pagar alguma coisa, vamos esperar antes para ver o Bolsonaro. Qualquer entrevista que ele der a partir de agora, ele virou um secretário de segunda classe. Secretário de segunda classe, porque tem que ter a validação do presidente da República. Uma autoridade como o secretário da Receita Federal não pode ser um personagem de segunda classe. Mas virou. Ele anunciou algo, é um estudo, ele deixou claro que é um estudo. O que vai ter que acontecer agora? Vai ter que, de duas uma, ou ele vai abraçar a autoestima dele e se manda, ou ele vai se prender naquela cadeira com cinto de segurança de avião da Força Aérea, daqueles de 5 pontas, e diz, quer saber, dane-se, eu não vou sair daqui. E não é a primeira, não é a segunda, é a terceira que o presidente dá em assuntos econômicos. Ele ligou para o presidente da Petrobras para segurar um aumento, para entender. Aí depois que ele entendeu, o aumento continuou. Do diesel. Aí ele ligou para o presidente do Banco do Brasil, porque ele não queria um anúncio publicado, divulgado, vídeos, eu não sei se era só televisão, mas tinha spot também, mas na televisão é que o incomodou porque tinha imagem de diversidade, etc. Ele falou, não quero. Veja, é o tipo da coisa que só acontece depois de um mega estudo, as agências de publicidade fazem pesquisa, depois que fazem as primeiras, eles pegam o briefing com o banco diz, olha, nós estamos com um problema entre os jovens, a gente precisa crescer entre os jovens são o nosso público-alvo, e aí vai colocar entre os jovens o quê? Vai colocar
A realidade deles. Né? Sim, mas qual a alternativa ao que o Banco do Brasil fez, entendeu? Não Vai tem. colocar todo mundo de soldadinho? Não faz sentido. O grande desafio do Banco do Brasil é não parecer um banco de 1808. O Banco do Brasil já fez várias coisas para mudar isso. E continua a fazer. E essa campanha, na percepção do Banco do Brasil, era importante para isso. Porque no final do ano, o presidente da República vai dizer: vem cá, quanto é que a gente recebeu de dividendos do Banco do Brasil? Aí vai dizer: presidente, não veio nada esse ano. Por quê? Porque a gente não está crescendo no mercado. Por quê? Porque a gente não fala com o jovem. Mas como não fala com o jovem? Vamos falar com o jovem. Eles têm que ouvir o Banco do Brasil. Não é assim que funciona. Tem que conquistar. Uma pessoa pode abrir uma conta no Banco do Brasil, pode abrir uma conta em qualquer outro banco. Não precisa ser no Banco do Brasil. É uma relação de confiança. Essa relação de confiança passa por alguma identidade, respeito, você se sentir pertencendo àquela marca. É um desafio. O presidente foi lá e deu uma paulada ali para depois voltar atrás e dizer que a lei de responsabilidade das estatais, daí a importância de ter independência, não permite a intervenção, porque ele queria aprovar todas as propagandas do Banco do Brasil. Fico pensando como seriam as propagandas do Banco do Brasil com isso. Mas agora ele vai numa área mais sensível. Porque ainda no caso da Petrobras, você vê que foi contornada e o preço do diesel vai ser reajustado segundo o mercado. No caso do Banco do Brasil, ele voltou atrás. Mas aqui ele deu um tiro na pessoa física do secretário. É diferente. Uma coisa é ele romper com a Petrobras, brigar com a Petrobras, confrontar a Petrobras e depois contorna. Ou o Banco do Brasil, que é forte o bastante. Mas a hora que ele vai na pessoa física do secretário Marco Sintra, todo mundo com quem ele marcar a reunião, se a gente puxar a agenda do secretário Marco Sintra, as pessoas vão dizer: meu Deus do céu, vou me encontrar com esse camarada, o que adianta? Meu Deus, chamei ele para dar uma palestra, do que resolve? Mico. Mico. Aí o Mico brigou com o Mito. É o Mico e o Mito. Aí não dá. O Mito foi lá e deu um tiro no Mico. Como é que fica essa relação? Então, na Bolsa de Apostas, daqui a pouco vai começar a ter Bolsa de Apostas, as ações Marco Sintra, né, BBTDVDD, foi pro vinagre, porque ficou um cara menor. Como é que vão contornar isso? Claro que dá para contornar, o presidente volta atrás, eu não entendi direito, não era bem aquilo, mas o fato é, não pode acontecer algo desse tipo, em que o secretário da Receita, o secretário não é uma pessoa física, ele tomou tiro na física, mas ele representa uma instituição, ele representa o governo federal, ele representa o Poder Executivo Federal, ele está falando com a sociedade quando ele está dando uma entrevista para a Folha de São Paulo, para qualquer outro veículo de comunicação, ou mesmo fazendo um pronunciamento, ou mesmo falando na rede social. Ele está falando com a sociedade, não é uma opinião dele, né? A opinião dele ele pode dar sobre futebol, mas a opinião dele sobre tributo, inclusive as empresas ficam se mexendo. Nós estamos falando de... o Brasil fatura, né? Quer dizer, o governo fatura 1,5 tri de reais por ano em tributos. Essa brincadeira de folha de salário dá mais de 20% do total arrecadado. Então é um dinheiro importante que entra na Receita. A hora que ele pega e fala: eu vou mexer nesse bloquinho e vou compensar desta forma, as empresas já começam a fazer conta. Aquele investidor internacional, aquele investidor nacional, as próprias pessoas. Ele deu uma entrevista dizendo algo que é muito certo. A rigor, na folha de pagamento não deveria ter nenhum tipo de imposto. A pessoa deveria pagar só o imposto de renda sobre aquilo que ela ganha. E mais nada. Por que você tem que usar a folha? E aí tem uma coisa da malandragem também. Como a folha de pagamento? As folhas de pagamento estão caindo, não porque as empresas estão pagando menos, mas porque o volume, a massa salarial, nessa relação com carteira de trabalho está caindo, porque tem um nível de desemprego muito alto. Então eles estão querendo substituir um tributo que depende da produção de empregos por um outro mais seguro. É muito mais seguro você tributar o volume de recursos que circula na economia do que você tributar salário, porque o salário formal sobre carteira está diminuindo. Então, no fundo, tem uma malandragem aqui da Receita. Diz, se não tá bom com carteirinha azul, vamos tributar outras coisas. Tem uma malandragem. Mas tem essa questão central,
que é: não pode existir um secretário de segunda classe. O presidente Jair Bolsonaro criou um secretário de segunda classe. É saber se o secretário da Receita Federal vai conseguir conviver com isso aos 74 anos de idade.